Dando continuidade, pessoal, ao nosso conteúdo em Fundamentos da Ciência da Computação, hoje o nosso assunto vai ser armazenamento de dados, tá bom? Então é muito importante ter a noção da diferença de dados e informação. Dados são números, eles não possuem um teor de conhecimento envolvido neles. Através da manipulação dos dados é que nós podemos retirar as informações, tá? Aqui nós temos uma lista de objetivos dessa aula. Eu vou ver conforme o tamanho, tá, desse material, a gente pode estar dividindo em duas partes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os dados eles possuem diferentes formas hoje em dia. Eles podem estar incluindo números, textos, áudios, imagens e vídeo. Então aqui a gente tem uma demonstração desses diferentes tipos de dados. Uma coisa que é inerente, que a gente vai estar verificando, é que conforme o tipo de como são esses dados, isso vai estar interferindo nas formas de armazenamento mais para frente. Tá? Conforme mais complexo o tipo de dado, mais difícil pode ser a sua forma de armazenamento. Então, olha só. Na indústria da computação, o termo multimídia é usado para definir as informações que contêm números, textos, imagens, áudio e vídeo. Tá? É um conceito que aparentemente é simples, mas que vocês marquem aí como importante. Então, como são armazenados, vocês já sabem, como são armazenados os dados dentro do computador. Então, sempre naquele padrão de bits de zeros e uns, ligados e desligados, que vocês já conhecem. Depois vocês vão estar verificando que isso significam sinais elétricos, tá? 5 volts e 0 volts para 0 e 1, 5 volts para 1. Aqui a gente está verificando, né, que nós temos, por exemplo, o número 65, ele vai ser processado por um programa, sempre lembrando que nós temos que estar verificando as informações dentro daquele modelo de von Neumann. Então, se está sendo executado, se está sendo programado, é porque está sendo armazenado de alguma forma em algum tipo de memória, tá certo? Então, nós temos ali um caractere, mesma situação. Uma imagem, pessoal, imagens são matrizes de bits, mas também em outro momento oportuno ou depois em processamento digital de imagens, vocês vão estar vendo todos os detalhes disso daí, tá certo? Uma parte de uma música. Também, pessoal, as músicas possuem métodos específicos de armazenamento. Então a gente lembra lá do MPEG Layer 3, MP3. Daí MPEG Layer 4, MP4, a gente está trabalhando daí com vídeo. Então olha aqui, ó, partes de filmes também. Então tudo isso, pessoal, tornam-se dados em padrões de bits que serão armazenados na memória. Então existe uma questão que vai demandar mais estudo e vai ser visto mais para frente, em outras oportunidades, que é essa questão da compressão de dados, entendeu? Para que eles ocupem menos espaço de armazenamento. Vocês já devem conhecer, ou já ter ouvido falar, né, de programas como o WinZip, o WinRAR, ou ainda quem trabalha ou conhece um pouco de Unix, macOS, pode ter ouvido falar do padrão tar.gz. Bom, aquilo ali, pessoal, são algoritmos que nós aplicamos aos dados, construindo uma maneira de mapear esses dados para estar diminuindo o tamanho da forma como esses dados, desse arquivo que armazena esses dados, vai ocupar de espaço. Um exemplo clássico disso que vocês podem pesquisar depois se estiverem com vontade sobre esse assunto, eu acho particularmente interessante, é a questão dos arquivos de música, dos arquivos do padrão MPEG Layer 3. Antigamente usava-se o padrão Wave, tá? Ele ocupava bastante espaço. O MP3 é uma forma de estar comprimindo esses dados para que se tornem assim, mais fáceis de ser transportados. Hoje nós temos internet em determinadas velocidades, mas nem sempre foi a nossa realidade. Durante muito tempo, a velocidade da internet era bem mais limitada. Então, o tráfego
das informações era muito mais limitado também. Então a compressão dos dados, principalmente dos dados que se referem a imagens, músicas ou mesmo vídeos, foi importante o desenvolvimento das técnicas de compressão. Aqui também se comenta outra questão que é a detecção e correção de erros desses bits em armazenamento. Bom, pessoal, isso tem toda uma questão relativa a isso que também não vai ser abordado agora, mas eu falo para vocês, há toda uma ciência em cima da correção, verificação e armazenamento, tá, de bits. Isso tanto interno como principalmente no futuro, quando nós vamos trabalhar a questão de transmissão de dados. Né? Se vocês acham que o problema está restrito só ao computador local e como ele armazena, não. Quando isso se expande para uma rede de computadores, essa questão de detecção de erros de transmissão, por exemplo, de armazenamento, se torna ainda mais complexa. Então vamos lá, pessoal. Armazenando números. Bom, a primeira coisa que a gente ouviu falar nesse período de história dos computadores, as primeiras informações que nós acabamos tendo que armazenar são números. Então, olha lá, o número nós já aprendemos como fazer a conversão desses números, mas existem duas questões cruciais que a gente está observando aqui. Os números não são só os números naturais, correto? Então, nós temos os números inteiros e nós temos principalmente os números reais. Dentro do armazenamento de números, computacionalmente falando, nós temos essa questão de armazenamento dos sinais de um número e como mostrar, né, essa questão do ponto decimal desse número. Então, vamos começar com essa questão dos números inteiros. Bom, os números inteiros, nós temos aqui, ó, exemplos. Temos a questão do número negativo, do número positivo e daí temos a questão dos números decimais com essa questão de terem, tá, essa parte fracionária para nós estarmos armazenando. No caso, se você seta que vai armazenar só o número inteiro, ele não vai estar armazenando só a parte fracionária. Entenderam essa diferença? Que nem aqui está mostrando. Mas a gente sabe que não é possível fazer isso. Na prática, a gente tem que estar armazenando a parte decimal de um número também. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, nessa figura, um número, a sua alocação, e nós estamos assumindo que ele está aqui, ó, o seu ponto decimal. Então, essa é a notação, nós chamamos de ponto, né, de representação fixa. Por que fixa? Porque ele vai estar sempre ali, ele é inteiro. Então, vocês estão começando, então, isso aqui é a notação de representação de ponto fixo. Ah, e o float, alguém para lembrar que está aprendendo em C, vai receber a notação do ponto flutuante, porque daí ele vai poder se deslocar dentro da representação da memória. Olha só, então aqui nós temos também outra situação, os unsigned integers, ou seja, os inteiros sem sinal. Nós podemos estar representando. O que seria o inteiro sem sinal, pessoal? É a representação que nós estamos acostumados a estar fazendo, mas eles não têm essa questão de sinal. Então, olha só, essa mudança, tá, de inteiro para o binário, e se o número tiver menos do que n, esse zero será incluído à esquerda, que é o que nós fazemos. Por exemplo, você tem 8 bits e precisa só de 4 bits para representar um número qualquer, os outros 4 bits restantes desse teu espaço de 8 bits para preencher, vai ser preenchido com zeros o quê? À esquerda. Perdão, à direita. Tá certo? Sem a esquerda. Normalmente, tá certo? Então aqui, ó, um exemplo dessa mesma situação. Tá? Nós temos um número que precisa de 3 bits para ser representado. No entanto, aqui o número 7. No entanto, aqui, pessoal, a gente está preenchendo, pois nós temos uma memória de 8 bits.
tá certo? Então, preencheu-se com zeros aqui. Outra situação, tá? Mesma coisa. Precisamos disso daqui, que é o número 258. No entanto, nós temos 16 bits para armazenar, tendo aqui esse espaço sobrando. Aqui agora, pessoal, para vocês treinarem, olha só, vocês têm esse número aqui. Façam a conversão dele, como está lá, como vocês já sabem, e vocês vão ter, normalmente, como vai estar sendo armazenado. Então, aqui agora, preste um pouquinho de atenção. Olha só, aqui nós estamos vendo o que acontece quando nós tentamos armazenar um inteiro maior, tá? Do que, por exemplo, olha só, quantos bits nós temos aqui? 2 à quarta menos 1, nós temos 16, 16 menos 1, 15, numa memória de locação que só pode ter 4 bits. Então, vai chegar num ponto, pessoal, ele vai conseguir guardar, no entanto, o que ele não pode guardar, vai ocorrer o fenômeno chamado de overflow, tá? A tradução para português mais comum que eu já vi para overflow é o transbordamento. Então ele vai transbordar e vai acabar perdendo aquilo. Claro que isso é teórico, há maneiras de a gente estar recuperando isso, tá? Mas fica aí essa questão do overflow. Se vocês ouvirem alguém falar, tá dando overflow, tá dando overhead, quer dizer que a pessoa está reclamando que está com coisas acima mais do que pode fazer, tá? Isso é um jargão comum na nossa área. Então olha lá. A primeira forma que a gente já conhece, tá? Que é o sinal e magnitude de uma representação. Olha só, nós temos aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Toda vez que nós tivermos o zero na frente de um inteiro, tá? Quer dizer que ele é positivo. Se nós tivermos o 1, quer dizer que ele é negativo. Então, olha só como está ficando isso aqui. Então, verdade, a gente vai estar consumindo, pessoal, um bit para fazer a representação do sinal. Então, olha só, pegando aqui, ó, que nós temos o nosso ponto flutuante aqui. Então, ó, notação já de ponto flutuante. Se fosse fixo, parava aqui. Então, olha só, sempre que vem para cá, 100, 1001, 1010 e assim sucessivamente. E os outros aqui, ó, com o zero na frente. Então, olha ali. Para a gente armazenar o número 28 positivo numa memória de 8 bits, como que a gente vai estar fazendo isso? Tá? A gente vai ter que estar guardando, tá? 7 bits ali para estar guardando o número e um outro para onde nós estaremos guardando o que, pessoal? O sinal. Então a gente tem que estar guardando aqui uma posição desses 8 bits, tá? Para poder estar trabalhando esse sinal na representação de um número inteiro. Mesma situação agora para esse menos 28 nessa mesma representação. Nós temos 7 onde alocamos o valor e um último bit aqui para ser o nosso bit negativo. De demonstração do bit negativo. Aqui então agora para vocês fazerem a representação do mais 77, façam, olha ali, para depois vocês treinarem. Mesma situação, só que agora para o menos 33, tá? Vai ter que ter o 1 ali na frente dele. Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos tanto positivos, o overflow, tanto positivo como negativo, quando está, né, armazenado com um sinal numa memória de 4 bits. Então, olha só, ele vai guardar os 4, depois ele vai dar um jeito de fazer o overflow negativo e guardar os outros 4, vai guardar os 4 positivos e depois um overflow positivo também. Então ele está armazenando em sucessivos pedaços de 4 bits
para estar conseguindo armazenar essas informações. Então, uma outra maneira, tá, é o complemento de 2. Então, muitos computadores usam a representação de complemento de 2 para armazenar o sinal, tá, numa memória de n bits. Nesse método, tá, é possível armazenar inteiros sem sinal de 0 até 2 vezes, aqui seria elevado a n-1, e dividir por outros 2 subgrupos iguais. Né? O primeiro grupo é usado para representar os números não... Veja, está dividido. O primeiro grupo para representar os inteiros não negativos e a segunda metade para representar os inteiros negativos. Então, o bit padrão, ele vai apontar o sinal, né, dos negativos e dos não negativos. 0 para positivo e 1 para negativo. Olha só como ele está guardando, né, numa memória que guarda de 4 em 4 bits, como ele está fazendo. Ah, mas ele está guardando então, pessoal, os negativos aqui para cá. Exatamente. São todos números inteiros. Aqui, os números positivos. Então, isso na representação do complemento de 2. Então, olha, presta atenção aqui, voltando. Na representação do complemento de 2, o bit mais representativo da esquerda define o sinal do inteiro. Se é 0, o inteiro é positivo. Se é 1, o inteiro é negativo. Então, sempre lembrando, pessoal, que 0, inteiro positivo, e 1, inteiro negativo. E nós temos também, pessoal, o complemento de 1, tá? O complemento de 1, ele fala, para ser utilizado na complementação de inteiro, a operação pode ser aplicada em qualquer inteiro positivo ou negativo. A operação usa a reversão de cada bit. Então, nós temos aqui, ó, o original, e ele faz o inverso, é uma maneira de fazer o inverso para poder armazenar esse tipo de informação. Olha só, nós temos aqui um inteiro, né, original aplicado ao complemento de 1. Então, aqui a gente estaria fazendo, ó, fez a inversão, e depois aqui como seria armazenado no complemento de 1 2 vezes. Então, no complemento de 2, tá, nós temos, ó, primeiro, nós copiamos os bits da esquerda até o 1 ser copiado. E então, invertemos o resto dos bits. Então, tá aqui, ó, veio até aqui, aí pegou, fez a inversão desses bits. Então, nós temos um número original, ele chegou até esse bit, fez a inversão e depois passou de novo. Então, uma alternativa para você ter, né, os complementos de 2 de um inteiro é primeiro pegar um complemento e depois adicionar 1 ao resultado. Então aqui, pessoal, tem para vocês estarem fazendo depois o exemplo, tá? Marcar o 28 positivo, tá? E tá colocando aqui na memória de 8 bits. Mesma coisa, tá ali, ó, o 28 negativo para estar fazendo. Mesma coisa, com isso eu estou fazendo dos dois. Para o 13, no caso, positivo e negativo. Também agora, do 26, para estarem completando. E tem essa questão, ó, somente um 0 na anotação do complemento de 2. Então, olha só, nós temos o overflow negativo, o que é apresentado negativo, o que é apresentado não negativo e o overflow positivo. Então, está vendo que ele está adicionando as unidades de um lado para o outro. Temos aqui, ó, a comparação, o que seria o conteúdo da memória. Ó, sem sinal, sinal e magnitude. E o complemento de 2 estaria ali o sinal guardado. Aqui vocês podem ver nessa tabela
como que vai estar ocorrendo isso daí. E agora, pessoal, que começa essa questão da gente estar armazenando, tá, os reais. Então aí que entra essa história, a gente está trabalhando com esse ponto flutuante. Então, ó, o que é um número real? É um número que tem uma parte integral, inteira, e uma parte fracionária. Por exemplo, nós temos ali, ó, o 23,7, que é um número real. A sua parte inteira é 27, a sua parte fracionária, ó, o 7 é o 0,7, que é o 7 décimos, 7 sobre 10, até um ponto fixo, né? A representação pode ser usada representando o número real. Então, aqui, até agora, a gente trabalhou com a representação de ponto fixo. Daqui para frente, nós temos que trabalhar com a representação de ponto flutuante. Então, olha só. Um número real muito grande, tá? Ó, um número real tem a sua parte inteira muito grande ou muito pequena. Pode ser 0. E a parte fracionária não poderia ser armazenada com um ponto fixo de representação. Então, a gente tem essa questão, que agora nós precisamos ter um ponto flutuante de representação. Então, olha só. No sistema decimal, nós assumimos que o ponto fixo representa, né, representado com 2 dígitos até a direita, o ponto decimal, ou 14 dígitos à esquerda, com ponto decimal, para um total de 16 dígitos. Então, a precisão de um número real no sistema é perdida. Então, por exemplo, você tem lá, essa situação aqui, por exemplo, você tem 3,14, mas se eu representar um pi, mas você precisa de mais dígitos para estar armazenando aquilo. Existem situações onde você não precisa, mas muitas você precisa de um número máximo. Vocês vão ver para frente em disciplinas como cálculo numérico computacional que nós vamos fazer. Vocês vão fazer cálculos de aproximação de raízes polinomiais, curvas cúbicas, que muitas vezes vocês vão precisar usar o número maior possível de dígitos desse número real de vocês para estarem conseguindo uma representação mais precisa de alguma coisa. Então aqui, ó, outro exemplo. No sistema decimal, assumimos que o ponto fixo representado com 6 dígitos à direita e o ponto decimal com 10 dígitos à esquerda, entendeu? Também tem essa questão. Mas pode não resolver o problema. Então, agora, nós temos essa questão, a representação de ponto flutuante. O que seria essa representação de ponto flutuante? A solução para manter, essa palavra significa, pessoal, accuracy representa para a gente manter o quão preciso, para que a gente possa manter a precisão. Ó, ou precisão é usar a representação de ponto flutuante. Então, nós temos o sinal, nós temos aquilo que precisa ser, né, exibido, e nós temos o ponto fixo, tá? E nós vamos estar trabalhando com isso daqui de forma a conseguir representar esses números com várias casas decimais. Então, a terceira parte da representação do ponto flutuante. Então, um ponto flutuante representa um número que é feito de 3 partes. Então, ó, seu sinal, tá? Aqui também que eu acho que seria a mantissa e o seu ponto fixo. Viu? Ó, o número de ponto fixo é uma parte agora da nossa representação de ponto flutuante. Então, olha só. Digamos que nós tenhamos, né, o seguinte número decimal, um número gigante. Tá? Se a gente colocar ele em notação científica, daí ó, notação científica é uma notação de uma representação de ponto flutuante. Nós temos esse número. Olha só, nós temos agora 7, né? Isso aqui na notação em português vira vírgula, 7,400, né? E 425 centésimos vezes 10 elevado à 21ª. Então,
olha só, nós temos o sinal, esse deslocamento, opa, voltei, temos o deslocamento, tá? Que é o 21, shifter é deslocamento, e a parte do ponto fixo, que está aqui. Então, vocês notam que esse deslocamento, quem faz esse deslocamento, agora aqui no caso, a gente sabe que ele vai colocar zeros, né, para direita, é a nossa notação de ponto flutuante. E agora, quando nós temos essa situação aqui, tá? Na notação científica, olha só, nós temos o sinal, que é negativo, nós temos o deslocamento de menos a 14ª na base 10, e nós temos a nossa parte de ponto fixo. E quando nós temos, por exemplo, esse número na base 2? Olha, da mesma forma, usamos a mesma ideia. Um ponto. Olha só, está pegando aqui o que é realmente representativo, vezes 2 na 32. Mesma situação. Nós temos aqui o negativo. Como é que nós fazemos a representação? 1.01 vezes 2 na menos 24. Então, muitas vezes, daí nós temos que trabalhar com uma questão de normalização para fazer a nossa parte fixa de representação ser uniforme. Então, ambos, o método científico, né, para o nosso sistema decimal e o método de ponto flutuante para o nosso sistema binário, usam somente o dígito não zero para a esquerda e o ponto decimal, também é chamado de normalização. Então, ó, num sistema decimal, esse dígito pode ser 1 ou 9, enquanto no sistema binário, né, ele pode ser só 0 e 1, ou melhor, só pode ser 1, e os seguintes, né, são os não zeros. Então aqui, ó, nós temos essa questão, tá? Que nós temos o D, que vai de 1 a 9, com o restante sempre de 0 a 9. Isso é decimal, nada que a gente também não saiba. Enquanto que aqui, no nosso binário, nós temos ó, o 1 e depois o Y, que pode ser 0 ou 1. Então, olha só, pessoal, nós temos o sinal, nós temos o expoente e nós temos o quê? A nossa mantis. Olha só, o que é a mantis? É tudo aquilo que vem depois desse ponto. Então, note que o ponto do bit 1 até a esquerda do ponto fixo não está armazenado, eles estão implícitos. Então, pode ver, isso aqui simplifica a representação. A mantis é a parte fracionária. Então, ela já está junto com o sinal. Isso faz com que fique mais fácil de você estar armazenando no padrão de sinal e magnitude. Nós temos também, pessoal, o sistema de excesso, tá? Então, ó, o expoente, ele tem, né, a força de mostrar quantos bits decimais podem ser movidos para a esquerda ou para a direita, certo? Então, nenhum número com sinal. No entanto, isso pode ser representado e armazenado com dois complementos, como a gente viu anteriormente. A outra representação é chamada de sistema excesso, que é usada também. Esse sistema excesso ele pode ser tanto positivo ou negativo, e ele, né, pode ser usado para armazenar também os inteiros sem sinal. Então, para representar o positivo ou negativos inteiros e um positivo inteiro, chamado
bias. Isso também pode se representar com um deslocamento que pode ser feito de maneira uniforme do lado não negativo. Então esse valor, né, é 2 elevado a m menos 1, onde m é o tamanho da memória que vocês vão utilizar para estar guardando as coisas. Então aqui, pessoal, a gente tem uma representação, olha lá, de como a gente está fazendo isso, tá? Para 7 unidades. Então aqui ele está fazendo o deslocamento em representação de excesso. Qual que é o padrão, pessoal? Vocês já ouviram falar da I3E? Então vocês pesquisem o que significa I3E, mas é vamos dizer assim, a grande associação dos engenheiros eletricistas, tá, dos Estados Unidos. E é uma instituição que também serve como referência para muitos padrões, principalmente na área de eletrônica. Então, a gente tem aqui, ó, excesso baseado em 127, 32 bits, e o excesso baseado em 1023, 64 bits. Quando a gente tem 23 bits para representar a mantissa, 8 para representar o expoente, um sinal. 1 para representar, para 64 bits. Reparem, pessoal, que essa representação, 64 bits, é muito poderosa. Nós temos processadores que trabalham com palavras, tá? Aquela história, processador de 32 bits, 64. Então, ele vai estar trabalhando com blocos de 64 bits. Então, essa forma de representar é extremamente interessante para isso. Temos uma mantissa que tem 52 bits, 11 bits para armazenar o expoente e 1 para armazenar o sinal. Então, olha só, como que a I3E especifica essa situação. Então, digamos que você tenha lá 32 bits de precisão 5. Então, ó, o float e o double. Pronto, já estão sabendo como é que o C está trabalhando essas coisas. Então, nós temos lá, tá, não que o C seja assim, mas esse princípio parte disso daqui. Então, nós temos 32, 64, olha só. Sinal, sempre um bit, pessoal. Sempre um bit. Expoente, de 8 para 11. Mantissa, 23, 52. E o inteiro, tá? 127 e 1027. Por que 127, pessoal? É 120, vai do 0 ao 127. 23 também. Melhor, na verdade não, porque aqui a gente tem aquela questão de estar sempre com um bit aqui, ó. Então, olha só. Pegue, olha só, esses exemplos para vocês estudarem. Então, vocês têm, né, com um sinal positivo, sign 0. Vocês têm uma transformação binária para decimal, 5.75, que vai dar 101.11, ou vírgula 11, na base 2. Fazendo-se a normalização dele, nós vamos ter essa outra situação aqui, vezes 2 elevado ao quadrado, viu? A gente andou as duas casas, tá? Para estar colocando esse expoente. Então, a gente tem que esse 2 mais 125 igual a 129, que é isso daqui. A gente tem, então, a mantissa, que é o 1, 0, 0, 1. Nós temos que adicionar, né, os 19 zeros à esquerda para entrar ali no número da memória que a gente precisa. Então, a representação, se ele é positivo, aqui nós temos a parte inteira, e aqui nós temos aqui nós temos o expoente, e aqui nós temos a mantissa, desse mesmo número. Então, como que ele vai estar sendo armazenado em excesso de 127? Dessa seguinte maneira. Mesma situação agora para o número negativo. Revisem depois o exemplo. Novamente, para o número com 0. Mesma situação, estarem verificando. Para
esse outro padrão, tá? Ó, ele está desmontando. Aí vocês estão aqui, ele está fazendo a conversão para qual número? E aqui nós temos essa questão, pessoal, do overflow e do underflow, tá? Entre o menos significativo até o mais menos significativo, digamos assim, nós temos esse underflow, ou seja, underflow é o que está dentro do que a gente pode armazenar tranquilamente, o overflow que está fora, tá? Tem essa questão de armazenamento do zero. Então, um número real, uma parte inteira e a parte fracionária pode ser dividido, né? Tem essa questão do zero. Então, o zero não precisa ser armazenado, como foi falado anteriormente. Normalmente, nós lidamos com esse caso especial e todos têm essa concordância de que com o sinal e o expoente da mantissa pode setar esse zero. Então, na verdade, a gente não precisa, né? Segundo o que está escrito. Essa questão do armazenamento do zero. E quando, pessoal, nós vamos armazenar texto? Então, olha só. Até falo, antigamente, pessoal, os computadores, eles se baseavam no padrão ASCII, que era o padrão, né, o American Standard Characters, etc. Só que aquele padrão, ele era muito limitado. Hoje, se vocês forem pesquisar, pesquisem sobre o modelo UTF. Porque nós temos várias línguas. E essas línguas possuem alfabetos diferentes, né? Então, essa diversidade, ela teve que ser trabalhada por padrões. Mesmo no português, né? A língua portuguesa, a gente tem caracteres. Ainda são assim, os mais tranquilos. Até o ASCII previa a maior parte, acho que prevê todos eles. Que você tem um E com um acento circunflexo, você tem uma crase, você tem um C cedilha. Mas, por exemplo, em outras línguas, você tem outros símbolos, você tem outros caracteres que representam coisas diferentes. Bem, isso teve que ser trabalhado. Então, por enquanto, olha só, isso é o que se possui hoje, olha lá. O inglês usa 26 símbolos, né? Em uppercase seria maiúsculo, e 26 símbolos em lowercase, minúsculo. Possui os números de 0 a 9 e possui esses símbolos, né? Ponto, vírgula, interrogação, 2 pontos, ponto e vírgula, ponto, exclamação. Então, para representar a pontuação. E tem, pessoal, isso aqui é muito importante, pessoal. A representação do espaço em branco. Sim, pessoal, espaço em branco é muito importante. Ele ocupa espaço. Ele não, vamos dizer assim, tinha uma brincadeira antigamente que a gente preenchia senhas com espaços em brancos, tá? Não sei, hoje os sistemas normalmente barram, mas antigamente era possível. E realmente dá para guardar. Então, novas linhas, tá? Opa, volta aqui. Nova linha. Vocês que estão aprendendo C vão aprender que você tem que dar lá um contra-barra N para pular, fazer o carry return, tá? A tabulação e outras questões, né? Que é usada para o alinhamento, para deixar algo legível. Aqui usa-se o termo readability, ou seja, que seja eu vou traduzir como legível, eu acho que é a melhor tradução possível para isso. Então, olha só, pessoal, como que a gente, por exemplo, pode estar representando gatos, cats. Então, para cada caractere, nós temos sua representação binária. E está ali. Bom, bem que a gente vai estar trabalhando. Então a gente tem quantos símbolos são, qual que é o comprimento dos bits, número de símbolos e o padrão do número de bits. Então aqui tem uma tabela dessa padrão, uma quantidade para 32 bits. Então nós temos esses dois grandes padrões, até se vocês quiserem pesquisar sobre isso. O padrão, né, da língua portuguesa normalmente é o UTF-8,
Mas a gente tem, felizmente ou infelizmente, a maior parte do mundo fala inglês. Mas uma grande parte do mundo que fala inglês possui outros tipos de caracteres, como por exemplo, na China tem o kanji, tá? Que não é nem fonético. Na Índia nós temos as línguas baseadas no alfabeto sânscrito, nós temos o árabe, nós temos o hebraico, tá? Então, o grego, o cirílico, que é o da Rússia e do leste da Europa. Então, o mundo, né, teve que se adaptando, e esse aqui foi o padrão utilizado, o Unicode. Aí vocês procurem por UTF, para estar dando formas de estar trabalhando e armazenando para toda essa diversidade mundial que nós temos. Né? O mundo, felizmente, ele não se resume só ao padrão do oeste da Europa. E agora, pessoal, quando a gente vai trabalhar com armazenamento de áudio, armazenamento de imagem, nós temos que transformar, né, a voz, como agora eu estou falando com vocês, eu tenho que transformar essa voz num sinal de bits. Bom, para estar trabalhando, né, você tem que entender que o áudio ele tem uma natureza diferente de como está sendo armazenado. Ele tem uma natureza de onda. Então, observem isso aqui. Tá? Então, você tem que estar... Depois a gente vai ver, vamos ver como é que ele vai trabalhar isso aqui. Você tem um número infinito de valores que estão sendo armazenados em 1 segundo da nossa voz sendo falada. Pois bem, olha ali, pessoal. Nós temos aqui, ó, vários pontos que a gente pode marcar. Só que para fazer só uma amostragem desse áudio. Nós então, pessoal, vamos ter que passar por uma questão chamada quantização, tá? Que é o valor medido para cada amostra no número real desse áudio, tá? E daí isso vai ter que ser codificado. E isso vai ter que ser colocado num bitrate, numa taxa de transmissão para ser enviado. Daí tem os vários padrões. Aqui, pessoal, não fala, eu só vou comentar com você, que a transformação, tá, matemática, que um dia vocês vão ouvir muito falar ainda, utilizada para fazer a modulação, demodulação de sinal, é a transformada rápida de Fourier, tá, que é implementada nos circuitos para que a gente possa estar pegando, tá, esse valor que ele está, quando ele está nesse formato, vamos voltar aqui um pouco. Nós chamamos desse daqui de um formato analógico, quando nós vamos trabalhar com isso em circuitos. Só que isso depois vai ter que se transformar, vocês vão ver mais para frente, numa onda quadrada. Sim, para você agora vai soar meio esquisito, mas essa onda quadrada vai ser a representação, tá, que a gente vai estar trabalhando, que vocês vão estar trabalhando em outras disciplinas para frente. Por hora, ficamos por aqui. Então tem a codificação, os padrões, ó, um dos padrões mais comuns aqui, ó, de codificação, MPEG Layer 3, tá, Motion Picture, nós temos daí o de imagens, que é o JPEG, entendeu? Jaw, Inventory, Picture, não. Então, tanto o MPEG como o JPEG, eles têm, vamos dizer assim, esse padrão de estar comprimindo a codificação para envio desse tipo de informação. Daqui em outros capítulos para frente a gente pode estar trabalhando isso daí. E agora, imagens. O padrão mais antigo e simples de imagem, pessoal, é esse aqui. O mapa, o bitmap, o mapa de bits, que vai ser uma matriz, tá? Para que eu estou estudando tanta matriz, professor Valmei? Vocês podem dizer, não, matriz é uma disciplina importantíssima, tá? Quem entende matriz entende computação. E quem não entende matriz vai ter muita dificuldade para entender computação para frente. Tá? Então, esse mapa de bits, imagine uma matriz gigante em terceira dimensão, cheia de bits. É assim que o computador trabalha, tá? Aqui não vou entrar no mérito de raster graphics e vector graphics. Vocês podem estar pesquisando isso, mas aqui
Imagine uma matriz em terceira dimensão cheia de bits. Tá? Um bit, posição na altura, outro bit na posição e largura na tela. E na terceira dimensão, os bits que representam a cor desse bit na tela. É isso que vocês vão estar trabalhando. E aqui é o jeito mais bruto, o arquivo .bmp, tá? Ele ocupa muito espaço normalmente. Tá? Então tem essa questão, ó, profundidade de cor. Daí vocês vão entrar na questão do RGB. Quem for trabalhar um dia tem a sua, vamos dizer assim, essa aqui é a matriz do Red, Green, Blue, tem a do Yellow, Ciano, Magenta e Black, tá? YCMK, que seria o inverso disso daqui. Um dia eu até posso mostrar para vocês, ó, o cubo de cores invertido, que mostra a estrutura disso daqui. Então isso aqui, pessoal, também vira se a cor é vermelha, vermelho mais claro, vermelho mais escuro, etc. Essa quantidade imensa de cores, isso tem que estar sendo armazenado na profundidade dessa matriz, dessa imagem que está sendo guardada. E aí, pessoal, isso aqui agora, ó, resolução. Resolução é um assunto que dá muita coisa para a gente estar desenvolvendo. Uma coisa que eu gosto de colocar sempre sobre resolução é a questão dos dots per inch, os DPIs. É quantos pixels nós possuímos numa polegada quadrada de tela, tá? Uma medida antiga, mas hoje, né, hoje a gente já tem essa questão do 1080p, 4K. Imagine quanto tem de bit para a gente ter a resolução que a gente quer. Tá aqui, ó, True Color, serão 24 bits de profundidade. Olha ali, ó, Red, Green, Blue, Black, ó, Black 0. Aí eu faço a pergunta para vocês. E qual seria a representação do branco? Quem saberia me dizer outra hora? Não falei agora. Mas quem saberia a representação do branco? Eu digo para vocês, tá? Não, vou deixar sem dizer. Depois vocês me perguntam. Quem é o branco aqui? Certo? Ó, essas cores são indexadas. Como que isso é guardado, ó? 8 bits, 24 bits. Então, 24 nós temos 72 milhões de cores. JPEG, Joint Photographic Experts Group, o GIF. Gráficos com os vetores. E aqui, pessoal, tem a questão de armazenamento de vídeo. Mas já está bem em cima do nosso horário. Mas, bom, vamos continuar então aqui. Essa parte do armazenamento de vídeo, basicamente o que acontece? Nós temos os frames, que são os quadros. Então, daí, o bitrate é a quantidade de quadros que nós temos para estar enviando e vendo. Então, o olho humano tem uma questão assim de 60 frames por segundo para ficar agradável. Se baixa desses 60 frames aproximadamente, né, a gente pega o joguinho, mas está dando 60 frames, está dando 60 frames, fica como se tivesse, a gente está perdendo, vamos dizer assim, informação no meio. A gente vê, por exemplo, o personagem de um joguinho, ele pula de um lado para o outro. Então a gente fala, tá lagando esse vídeo, como é que tá isso daí? Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai resolvendo as perguntas, né? Durante a semana, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu vou estar deixando, pessoal, os exercícios para vocês fazerem lá no site e lá no RA da faculdade. Tenham todos uma ótima noite.